Fala galera, tudo bom? Então, hoje eu queria trazer um assunto mais pessoal para vocês, né? Muita gente me pergunta, né, como é que eu cheguei até aqui, né? Qual foi a minha trajetória profissional até aqui? E eu queria trazer um pouco para vocês da minha experiência, o que deu certo para mim, tá? Eu sei que não existe regra, né, de sucesso para todo mundo, né, que se adeque a todo mundo, mas eu acredito que o meu caminho que eu segui, ele pode ser certo para uma grande quantidade de pessoas, né? Então, a minha carreira em segurança da informação, ela começou, né, em 2012. Eu estava no segundo ano da engenharia da computação, tá? E eu queria realmente já buscar uma especialização, porque eu sei que na área da tecnologia, a faculdade, na verdade, ela é secundária, né? Certificações, o seu caminho de estudos ali com nível de reconhecimento internacional é o que vale mais, né? E realmente é o que traz para você a bagagem, né? E em 2012 eu comecei a traçar ali um plano, né, onde eu fiz como se fosse uma pirâmide de estudos, tá? Eu sabia que eu ia para a Coreia fazer um intercâmbio, ia ficar 2 anos lá na Coreia do Sul, né? E eu queria me preparar ali um programa de estudos, né, que eu ia seguir, tá? Então, o primeiro nível, digamos assim, da pirâmide de estudos que eu montei seria relacionado a fundamentos, tá? Então, o que eu fiz? Eu tirei o MCITP, né, e eu tirei 2 certificados Cisco, tá? Além disso, o Cisco CCNA e Cisco Security, tá? O MCITP era do Windows Server na época, tá? Além disso, com base nas minhas pesquisas, eu identifiquei que realmente precisaria, né, para você conhecer bastante algo fundamental, né? Seria interessante você ter a parte de desenvolvimento. Então, eu estudei algumas linguagens de programação, eu já fazia na faculdade, né? Mas eu acabei estudando de forma mais profunda lá, focado em segurança da informação. Teve alguns livros que eu busquei, focados em segurança, livros de desenvolvimento que me ajudaram, né? E aí, nesse momento, né, depois disso, eu já tinha redes, eu já tinha sistemas operacionais e eu já tinha programação, né? Algo que me ajudou muito, que realmente e me ajuda até hoje, é a parte de redes, tá? Principalmente serviços, protocolos, as estratégias de comunicação, como monta a rede, como é que funciona, tudo isso ajuda muito, tá? E eu acredito que não só para a área de segurança da informação, mas para qualquer área, né? A rede, né, a infraestrutura é a pedra fundamental ali para todo mundo, né, que trabalha com TI. Nesse momento, com esse nível, né, de interação, eu já tinha passado um ano, praticamente. Tá? Foi um ano me preparando os fundamentos até eu começar a segurança da informação. Eu não acredito que começar direto segurança da informação é algo interessante, tá? Por quê? Porque eu acho que segurança da informação é muito amplo, você precisa de muita coisa até você chegar, né, num grau ali razoável de entrega, né? Então, eu acredito que segurança da informação precisa ter uma base fundamental de todas as outras áreas, tá? Hoje, muito mais, né? E depois eu comecei, de fato, ali estudando focado em segurança da informação, onde eu fui CCNA Security, né? Era a última, né? CCNA HawkSuite foi a última certificação, eu já emendei CCNA Security, e depois eu foquei nos cursos da ICConsio, tá? Que foram extremamente interessantes para mim. Cursos como o CEH e CSA me trouxeram uma base bem interessante teórica, né? E me prepararam para no futuro eu tirar o certificado da Offensive Security, tá? E aí eu tirei também o CHFI da ICConsio, ok? E aí eu consegui ali ter uma base fundamental ali de segurança da informação. Vocês vão notar que realmente não era... Esses certificados, eles não são tão fundamentais assim. Se eu fosse hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria começado de outra forma, tá? Teria feito outros cursos também para estruturar melhor a minha base, né? Já não funciona tão bem esse modelo atual, pro cenário atual, esse modelo que eu fiz, né? Então, eu faria um pouco diferente, né? Mas foi esse caminho que eu segui na época, né? Era de 2012 a 2014, e eu consegui tirar todos esses certificados antes de voltar para o Brasil, tá? E a partir daí eu tive um currículo muito bom, né? Notável, tá? E
pontos interessantes. Eu levei muito tempo para conseguir o primeiro emprego na área da segurança, né? E o primeiro emprego na área da segurança veio depois de acho que 6 meses, direto para uma empresa de segurança da informação, consultoria, aonde eu construí o início da minha carreira, tá? E curiosamente eu não entrei como júnior direto, eu já entrei como pleno, né? E evolui muito rápido para o nível sênior, tá? Por quê? Porque a bagagem teórica que eu tinha dos estudos me ajudou muito, tá? Um dos pontos muito importantes que eu aprendi, né, que mudou a minha vida lá na Coreia do Sul, né, é que o estudo nunca é demais. Tá? Então no começo foi muito difícil eu me adequar à realidade da Coreia do Sul, né? Eles estudam demais. Para você ter uma ideia, eu ia para o curso, né, da faculdade na parte da manhã e à tarde, eu passava a tarde inteira na biblioteca estudando, né? E teve um dos meus amigos que eu até questionei, né? Cara, como é que vocês aguentam? Vocês não saem? Vocês não se divertem, né? E eles falaram, cara, o conhecimento é o seu melhor amigo. Quanto mais você presenteia ele com estudo, mais no futuro ele vai presentear você. E isso não pode ter sido mais verdade para mim, né? Porque quando eu cheguei no Brasil, o meu currículo estava tão diferenciado com a quantidade de estudo que eu tive, né? Então lembre-se, era das 8 da manhã, mais ou menos 10 da noite, de domingo a domingo, tá? Algumas coisas muito interessantes aconteceram comigo lá, né, nisso, né? De domingo eu ia para a biblioteca pública, estava cheio, levava 1 hora para conseguir um lugar, né? Eu estudava muito, né? Então quando chegou, estava totalmente diferente ali o meu nível de entrega, tá? Bem completo. Claro que depois, com a carreira, né, foi evoluindo, foi ficando cada vez melhor, mas quando eu voltei, já estava muito bem, né, e eu consegui fazer uma grande diferença. Até o momento que eu abri, né, a minha própria empresa e tô aí, né, nesse caminho. A galera que trabalhava comigo no primeiro emprego, né, eles vieram em determinado momento para dia zero, né, alguns deles saíram, ficou muito triste eles terem saído, eu queria que eles tivessem continuado, né, tinha muitos planos, mas a vida, né? Então minha carreira foi assim, né? Comecei estudando na Coreia, voltei, comecei minha carreira, depois abri a minha empresa, tudo em cima de estudos, né? Eu só cheguei onde eu tô agora por conta daqueles 2 anos que eu tirei, tá, estudando. Eu sei que é muito difícil as pessoas terem esse nível de estudo, que nem eu tive, né? Foi realmente um certo privilégio, né, ter esse tempo para estudar, mas se você tem, o que eu tenho para te dizer faça igual, esqueça balada, esqueça barzinho, esquece amigos, não é o momento, tá? Se você é jovem, você está estudando, estude o dia inteiro. Quanto mais você estudar nessa época, melhor você vai se preparar para o futuro, para sua carreira. No início pode ser um pouco difícil, depois disso, para você conseguir um emprego, currículos muito fortes, eles tendem a, no início, cargos de júnior iniciais, a assustar os recrutadores, né? Sim, mas vale totalmente a pena. Eu recomendo sim vocês seguirem dessa forma, tá? Usem eu como exemplo, se vocês precisarem, manda suas perguntas no vídeo, eu vou tentar tirar o máximo de dúvida possível de vocês, tá? E vejo vocês no futuro, né? Quem sabe trabalhando aqui comigo, né? Então é isso, gente, que eu queria passar, jogo rápido, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!